Então, boa noite a todos. Mais uma vez, com grande alegria que aqui estamos, reunidos para mais um banquete de luz espiritual das quintas-feiras, ofertado sempre com muito carinho por um convidado nosso a cada semana. E hoje já está aqui na tela, o convidado nosso é o Edgar Miguel Bauru, a quem nós vamos dar boas-vindas, dizer da nossa alegria em recebê-lo, e esperamos que essa seja a primeira de muitas outras vezes que ele estará aqui conosco. E antes de passar a palavra ao nosso Edgar, eu queria ouvir a nossa Maria Lúcia e o nosso Márcio Costa em relação ao nosso convidado de hoje. Maria Lúcia, por favor. Seja bem-vindo, Edgar. Queremos ter o banquete que tu vais oferecer hoje para nós, viu? Vai ser muita satisfação que vamos escutar o que tu tens para nos falar aqui, tá? Obrigado. Edgar, boa noite a todos, amigos da Agenda Espírita Brasil, Francisco, Maria Lúcia. Para a gente da Agenda Espírita, Edgar, é uma alegria receber você aqui. E nesse início do ano, que realmente estamos precisando agora, essas mensagens maravilhosas de luz que vão impulsionar nesse ano de 2021 a todos nós. Então, com certeza, temos a certeza que esse banquete, como disse bem a Maria Lúcia, de doutrina, de ensinamento, vai ser maravilhoso para a gente. Então, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite de todos vocês, viu? Então, gente, nós tivemos um pequenininho atraso aqui, sabe que a gente tem aquele cuidado de começar na hora, a gente Espírita Brasil preza muito o horário, né? Disciplina, mas a internet tem disso, né? Coisa bom é que está todo mundo aqui, e agora eu vou sair da tela, deixar... É o Márcio para fazer a página? Uhum. O Márcio, então... Não, o Márcio é a prece. A peça. Maria Lúcia, a página, né? Então a gente vai deixar sair da tela, deixar a nossa Maria Lúcia, depois a gente vai voltando aos poucos. Tá bem, gente? Até já, então. Nós temos aqui a Vinha de Luz, capítulo 58. Crises. Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vinha esta hora, diz Jesus. A lição de Jesus, nesse passo do Evangelho, é das mais expressivas. E o mestre provar o abandono dos entes amados, a ingratidão de beneficiários da véspera, a ironia da multidão, o apodo da vida pública, o suplício e a cruz, mas sabia que ali se encontrava para isso, consoante os desígnios do Eterno. Pede a proteção do Pai e submete-se na condição do filho fiel. Examina a gravidade da hora em curso, todavia reconhece a necessidade do testemunho. E todas as vidas na Terra experimentarão os mesmos trâmites na escala infinita das experiências necessárias. Todos os seres e coisas se preparam, considerando as crises que virão. É a crise que decide o futuro. A terra aguarda a charrua. O minério está remetido ao cadinho. A árvore sofrerá a poda. O verme será submetido à luz solar. A ave defrontará com a tormenta. A ovelha esperará a tosquia. O homem será conduzido à luta. O cristão conhecerá testemunhos sucessivos. É por isso que vemos no serviço divino do Mestre a crise da cruz que se fez acompanhar pela bênção eterna da ressurreição. Quando, pois, te encontrares em luta intensa, recorda que o Senhor te conduziu a semelhante posição de sacrifício, considerando a probabilidade de tua exaltação. E não te esqueça de que toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança.
Márcio, nós estamos com o fone desligado. Boa noite, queridos irmãos da Agenda Espírita Brasil. Me desculpem, eu estava com o áudio desligado. Que possamos iniciar a nossa prece nesse momento. Em primeiro lugar, unindo nossos pensamentos em amor, em paz e luz. Que possamos deixar nossas atribulações do dia de lado e possamos entrar em sintonia com essa espiritualidade sublime de amor e luz que está sempre conosco, nos acolhendo, nos trazendo todas essas benesses do Divino Mestre, do nosso amado Pai. Emanados nesse sentimento de prece, queremos louvar a Deus, agradecer ao nosso amado Pai por mais a oportunidade de estudo que temos hoje. E assim como foi colocado nessa página que foi lida anteriormente, os momentos de dificuldade são aqueles momentos de que mais aprendemos. Que possamos, queridos irmãos, agradecer, sim, agradecer ao Pai por tudo que nos é colocado, tudo que nos é posto. Pedir forças para suplantar momentos difíceis. Mas nesse momento, aproveitar essa oportunidade de prece e oração, em vibrações de amor e paz, reunir nossos pensamentos nessa sintonia de amor para tentar absorver o máximo do que a espiritualidade vem nos trazer pela voz do nosso querido irmão que vem fazer a palestra de hoje. Que ele possa ser envolvido por essa espiritualidade sublime, pela luz maravilhosa do Mestre, para que possa, intuído dessa luz, desse amor, nos trazer as lições maravilhosas do Evangelho de Jesus. Agradecidos por mais este momento de paz, permita, nosso Pai, que iniciemos os nossos trabalhos. Agradecidos, que assim seja. Então é hora de nós passarmos a palavra com muita alegria para o nosso convidado de hoje, o Edgar Miguel, lá de Bauru, dizendo que é uma felicidade tê-lo aqui conosco, agradecendo pela vontade de estar aqui hoje, de nos servir. Edgar, muito obrigado, boa noite, a palavra é sua. No final da sua exposição, nós pedimos que você encerre com a prece final também, tá bom, Edgar? Até às 20 horas, a palavra é sua. Muito obrigado. Sinta-se em casa. Muito obrigado. Antes de tudo, eu gostaria muito de agradecer o convite de vocês, muito me honra. É uma oportunidade para o meu aprendizado, antes de tudo, porque é inevitável que quando a gente se aproxima do Evangelho, das luzes que o Cristo tem para todos nós, é inevitável que alguma coisa fique em nós. Então, eu agradeço muito pela oportunidade de trabalho, que tanto necessito, e pela possibilidade de reflexão que esse instante me traz. Espero que também seja útil a quem nos ouve. Tá bom? Muito bem. O tema de hoje é a indulgência, né? Nós vamos nos basear numa mensagem chamada A Luz da Indulgência, que está no livro da Esperança, do grande Emmanuel e do bondoso Chico, que todos nós, a quem todos nós devemos tanto, né? Antes de iniciar, pensando alguns trechos da mensagem para que a gente possa fazer as nossas reflexões, eu gostaria de gerar uma reflexão a respeito da forma como muitos de nós estudamos a doutrina espírita. Às vezes, estudamos durante muitos anos e é necessário que durante toda a nossa vida, e certamente muitas vidas, a gente se debruce sobre a obra de Kardec e das obras complementares que são indiscutivelmente excelentes, aquelas que são excelentes.
todas as vezes que a gente se debruça sobre elas para estudar, muitas vezes eu percebo que a gente estuda de uma forma distante, de uma forma que traz pouco envolvimento próprio. Me permita o exemplo um pouco vulgar, mas eu entendo que nós não podemos ler a obra espírita como quem lê o jornal. A obra espírita, no meu entendimento, ela invariavelmente ela está falando a quem lê. Ela está falando a você, a mim, a cada um de nós que nos aproximamos dela. Ela é uma voz que vem da sabedoria do mundo, do universo, para nos trazer aquilo que a gente tanto pede em nossas preces. Diariamente, muitas vezes por dia, principalmente quando estamos nas situações de desafio, nós buscamos o Pai, buscamos a luz maior, em busca de respostas, em busca de sentido, de orientação, de consolo. E é sabido que não há normalmente uma resposta audível, direta, porque o Pai sempre nos ajuda através de um filho, né? O Criador ajuda através de outra criatura. Então, as obras, os livros, os vídeos, tem tanta disponibilidade que nós temos a respeito da doutrina espírita, são as respostas do Pai às nossas preces. Mas eu percebo que muitos de nós, e aí desculpe que eu estou generalizando para facilitar a minha fala, muitos de nós lemos como quem lê o jornal. E não entendemos, não percebemos, não nos sentimos tocados pela voz trovoante que muitas vezes a gente precisa perceber nas obras que a gente lê. É como se o nosso nome, o nome de cada um que está lendo, estivesse escrito ali, no Evangelho, no Livro dos Espíritos. Por exemplo, quando a gente lê no Evangelho que a gente precisa perdoar os nossos inimigos, é como se estivesse escrito assim: Edgar, você precisa perdoar os seus inimigos para ser feliz. O nome de cada um de nós está ali, escrito, nos livros que estão ali na nossa casa, nos livros que a gente utiliza. Será que a gente não percebeu que cada texto está falando com você, comigo? E que diante desse convite, desse conselho, dessa resposta, perdoa, Edgar, os seus inimigos, será que a gente não deve parar para verificar o impacto deste convite? O que significa essa resposta do Senhor a nós? Né? Então, antes de começar, e também para que a gente utilize essa reflexão para o estudo da noite, eu deixo para vocês essa reflexão que evidentemente também cabe a mim, que a gente deve ler as obras básicas e as sublimes, aquelas que são sublimes complementações, como respostas às nossas perguntas e como remédios às nossas dores, invariavelmente. Muito bem. Então, o texto de Emmanuel, né, que está lá no livro da Esperança, e que se chama, o texto é o número 27, Na Luz da Indulgência, ele está falando comigo. Eu que estou lendo, ele está falando comigo. E eu tenho que ler com profunda atenção, palavra a palavra e sem pressa, tentando entender o que essas palavras causam em mim, o impacto que elas causam em mim, porque o objetivo delas é me incomodar, é me tirar de uma ilusão
de um conforto, de uma omissão, né? De um conforto, de um suposto bem-estar que precisa se consolidar e que muitas vezes é um bem-estar, mas que basta que o vento mude de direção e eu percebo que ele era um vazio, né? Então, o que nós temos aqui, né? Há uma citação de Jesus em Mateus 5,40 que diz assim: e se ao que quiser pleitear contigo, tira-te o vestido, larga-lhe também a capa. Sede indulgentes com as faltas alheias, capítulo 10, 17. Quaisquer que elas sejam. Então, podemos parar aqui já. Jesus está nos indicando que é importante para mim, para você, para todos nós, que sejamos indulgentes diante de todas as faltas alheias. De todas as faltas alheias. E é muito interessante, quando a gente lê isso, a primeira coisa que eu acredito que apareça na nossa mente é que isso vai beneficiar quem falha, né? Quem faz a falta. E isso, eu entendo, é um grande engano. Porque o perdão, a misericórdia, né? Porque, desculpa, a indulgência, não vamos esquecer, é o perdão a algo, né? É a disposição de você relevar, é a misericórdia, é o perdão, com certeza, né? Que é a clemência que você faz à falta do outro, né? Então, aparentemente, eu acho que acaba sendo um senso comum, a gente acha que quando a gente é indulgente com a falta do outro, a gente está liberando o outro de alguma questão, né? A gente está facilitando a vida do outro, a gente está aliviando o outro. E cresce dentro de nós um ímpeto da crítica, o ímpeto de eu preciso dizer a ele. E é muito interessante que a gente ouve muitas pessoas, e eu também sinto isso, evidentemente. Não, eu preciso dizer para a pessoa para que ela saiba que ela errou. Isso é uma caridade para a pessoa. Será, gente? Será que a verdadeira intenção da gente é ser caridoso? Dizem que para tudo existem duas razões, né? Dois motivos. O verdadeiro e a boa razão, né? Será que quando a gente quer contar para o outro que ele errou, a gente, por caridade, esse é o motivo de falar para ele, será que essa é a boa razão ou é a verdadeira? Porque percebo em mim, muitas vezes, que eu quero declarar e comentar que o outro falhou e não é por caridade. Não é. Não é por caridade. Ainda não é. Há outros motivos, né? Os motivos relacionados ao orgulho, que dizem respeito a mostrar para o outro que ele erra também, ele que me criticou esses dias, ou para mostrar que eu sou melhor do que ele, ou para ressaltar que eu sou mais perfeito que ele, nessa volúpia quase incompreensível que a gente tem de ser perfeito. Mas ser perfeito não à custa de conquistarmos a perfeição, né? Mas de nos destacarmos em relação aos outros, errando menos, né? O que não nos traz grande coisa. Mas não é esse o verdadeiro motivo, no meu entendimento, da colocação do mestre. O grande beneficiado por dar a indulgência é quem o dá, né? Claro que alguém pode dizer para mim que ser indulgente é um dever. E aí eu gostaria de aproveitar esse instante para falar um pouquinho sobre o dever, que eu acho que
Eu tenho uma ideia sobre isso, eu gostaria que vocês refletissem sobre ela, criticassem, né? Gostaria de submeter ao crivo de vocês. Eu entendo que o dever não é uma obrigação. Ele não é obrigatório. Tanto é que eu tenho o dever de perdoar e tenho a liberdade de não perdoar. Tanto é que dizem que é um dever amar, mas eu tenho a liberdade de não amar, apesar de querer, nem querendo eu consigo, né? Então, a gente, eu não sei, eu acho que a gente martelaram tanto a questão do dever na nossa cabeça, que ele tornou-se para muitos de nós uma prisão. E uma prisão ruim, como toda prisão, né? O dever, ele, no nosso imaginário, na nossa forma de pensar, ou de sentir, eu diria, ele é contraposto às coisas boas, ao prazer, à alegria. A gente fala assim, primeiro o dever, depois a alegria. E não pode haver alegria no dever? Será que a bondade do Pai, que nos ama tanto, está nos impondo uma vida de dever onde não haverá alegria, onde não haverá bem-estar profundo, inclusive não haverá felicidade? É isso? É isso, será? Não creio. Não consigo pensar dessa forma. No meu entendimento, o dever é a estrada pavimentada, asfaltada, ampla, na direção do verdadeiro bem-estar, da real felicidade, da real alegria. Isso que me parece ser o dever. Muitos pensam, e nos parece, de fato, por conta dos nossos vícios comportamentais e sentimentais, de que o dever, ele é triste, ele é uma opção pesada, né? E eu não posso dizer que ele não seja uma opção trabalhosa, mas ele é uma opção trabalhosa porque nós não estamos acostumados a ele, só por isso. Só por isso. Não que ele seja necessariamente pesado, porque quando nós descobrirmos a vantagem do caminho do dever, nós vamos querê-lo, porque ele é muito mais vantajoso. Parece que o caminho do dever é o caminho pesado, é o caminho terrível, é o caminho só para os religiosos, é os caminhos... Não, gente. O caminho do dever é o caminho mais fácil, porque ele é de linha reta em direção à felicidade. Por que a gente acha que Jesus nos colocou que ele é o caminho? Por quê? Porque ele é o caminho mais difícil? Não creio. Não creio, não consigo imaginar porque Jesus, que nos ama tanto, nos daria o caminho mais difícil. Porque me parece que o caminho mais difícil é o caminho da dor, é o caminho do desespero, é o caminho da angústia, é o caminho do desconsolo. Não é esse o caminho mais difícil? O caminho do medo, o caminho solitário. Esse é o caminho mais difícil que eu gostaria de não trilhar, e eu acho que a maioria dos que me ouvem também não gostaria. Quem de nós não pedimos as nossas preces consolo, amparo? Muito bem. Então, eu não consigo imaginar, dentro do amor de Jesus por todos nós, que ele não nos oferecesse o caminho mais fácil, a linha direta com a felicidade. Então, eu entendo que o caminho do dever, o caminho que ele coloca, é o caminho reto, é o caminho mais fácil, é o caminho pavimentado, que dá resultados imediatos. E então nós precisamos, no meu entendimento, e aí eu convido vocês a isso, nós precisamos tirar a conotação pesada do dever, para que ele nos seja, para que tenhamos menos resistência a ele. Porque quando fala de dever, a gente já levanta, pô, mas dever é muito difícil, não sei nem qual é, mas é muito difícil. Eu vou ter que cumprir o dever para ser feliz? Nossa, isso é muito difícil. Jesus
Deus é muito cruel, Deus está me obrigando. É assim que a gente fala, ou pelo menos a gente pensa. Dentro do caminho do dever, e aí eu vou mudar porque eu sei que a palavra dever levanta um sentimento pesado, dentro do caminho mais fácil, na direção da felicidade, está um dos itens, a indulgência, que é o perdão, a falta do outro. Que traz como benefício o alívio a nós. Traz para quem o dá uma leveza. Uma leveza. Uma leveza necessária à felicidade. Uma abertura dentro de nós, uma não retenção de lixo energético, de lixo mental, que nos permite, que nos abre espaço a recebermos o consolo, o bem, a intuição positiva, que nós tanto necessitamos para viver melhor. Então, de cara, só pensando nas primeiras palavras, nem chegamos em Emmanuel ainda, nós já podemos fazer todas essas considerações. Mas iniciemos. Emmanuel diz assim: anseias pela vitória do bem. Contudo, acende a luz da indulgência para fazê-lo com segurança. Então, vamos entender o que é esse anseio pela vitória do bem? Eu acho que dentro do nosso nível de egoísmo natural, nós queremos inicialmente o nosso bem. É válido, é justo. É justo que a gente queira o nosso bem, porque isso também representa o amor a si mesmo, né? Representa o respeito que nós devemos ter, o cuidado que nós devemos ter a nós mesmos. Mas eu acho que nós precisamos de um egoísmo um pouco mais inteligente, porque até agora estamos utilizando um egoísmo muito ignorante, que ao executá-lo, ao vivê-lo, traz mais malefícios do que benefícios a nós mesmos. Jesus veio nos dizer que existe um egoísmo inteligente, que é aquele egoísmo que traz bem a mim e ao outro, e que não traz malefícios. Olha só a vantagem de vivermos um egoísmo inteligente, né? Então, quando a gente pensa, como a forma Emmanuel diz, que nós ansiamos pelo bem, pela vitória do bem, é evidente que é verdadeiro, Emmanuelmente, nós queremos o bem. Aliás, inicialmente, o nosso bem. É justo. É justo que a gente queira o nosso bem. Não é justo que a gente, para ter o nosso bem, é preciso que alguém, que o outro, não esteja bem. Aí nós temos um problema, porque não haverá bem íntimo em nós estando o outro não bem, o outro não estando bem. Então essa vitória do bem que a gente anseia é muito justa, ela é a busca da nossa paz íntima, da felicidade que a gente tanto deseja, e ela é fundamental. Mas Emmanuel está colocando, calcado no Cristo, evidente, de que essa vitória do bem necessariamente passará pela indulgência, tendo como sinônimo aí o perdão. Aliás, há uma poesia, não sei se é da Maria Dolores, que ela fala que o perdão é a ferramenta essencial para a nossa caminhada. Que é impossível alcançarmos o bem nosso sem o perdão. E que a gente precisa perdoar tudo. E a gente precisa ser indulgente com todos. Indiscutivelmente com todos. Insisto, não que o nosso perdão seja uma concordância com o erro do outro, com a falha do outro. Ele nunca é.
O perdão é uma compreensão da dificuldade do outro. A indulgência é uma compreensão do quanto é difícil dar um passo na direção do acerto, na direção do bem feito. Por todas as pessoas, inclusive por mim. Então, o perdão é a compreensão de que se o outro errou, significa que ele não conseguiu acertar. Significa que muitas vezes ele nem percebeu que errou. Significa que muitas vezes ele nem sabe que ele precisa fazer diferente para colher um bem para si mesmo. E que a nossa crítica, o nosso não perdão ao outro, em nada vai ajudá-lo. Em absolutamente nada vai agregar um benefício a ele e nem a mim. Então, é uma atitude que nasce do impulso que a gente tem, porque a gente fica irritado, a gente fica com raiva, a gente se sente ofendido no nosso eterno mimimi, né? Onde, como se nós nunca errássemos, nunca feríssemos, né? A gente esquece da nossa própria condição e se arvora em julgador do outro. Numa completa falta de senso de si mesmo que nós temos. Evidentemente, em tudo isso eu estou me incluindo. Então, nenhum benefício temos. E Emmanuel diz que para que a gente tenha a vitória do bem, consiga alcançar, a gente precisa da luz que a indulgência traz. Né? Ele continua pulando alguns trechos. Em muitas circunstâncias, estamos cegos da reflexão, surdos do entendimento, paralíticos da sensibilidade e anestesiados na memória, sem perceber. Essa terceira frase de Emmanuel, ela é fundamental na mensagem. Porque ele está falando de condições que a gente mantém em nós mesmos que dificultam ou impedem que a gente consiga viver o benefício da indulgência e do perdão. Eu não sei, nós espíritas que lemos tanto e que vemos trocado em miúdos qual é o caminho que a gente tem que seguir, o processo, o que a gente tem que fazer e tudo mais. Eu não sei, eu acho que a gente pensa que a gente vai ler, vai no centro espírita, vai dar palestra, vai fazer atendimento fraterno, vai em reunião mediúnica, e etc., vai dar passe, né, vai fazer caridade material, tudo isso, e de repente, por obra dessas ações, de repente, do nada, a gente não vai mais ficar com raiva, a gente não vai mais se sentir ofendido, a gente não vai se incomodar mais com coisa alguma. Eu não sei. Eu tenho a impressão que a gente acredita nessa ilusão. Porque, desculpa, gente, não vai acontecer isso. Não vai acontecer um domingo de primavera, de manhã, e você acorda, agora eu sei perdoar. Não vai acontecer assim. Não vai acontecer uma tarde bonita, quando você estiver olhando um pôr do sol divino, e uma luz do sol toca você, e você nunca mais vai se ofender com coisa alguma. Desculpa. Isso acontece em filme. Na vida real, não acontece assim. Precisa do esforço. Muito esforço. O tempo todo. Não é muito esforço num momento só. É um pouquinho de esforço o tempo todo. É um pouquinho de atenção,
é um pouquinho de vontade, como diz a questão 909 do Livro dos Espíritos. Um pouquinho de vontade já resolveria metade da nossa vida. Mas não temos vontade. Vivemos ainda imaturos, e desculpem de novo a generalização, a ideia de que porque eu oro bastante, Deus vai me dar paciência. Não vai. Que porque eu peço, porque eu faço muita caridade, eu vou conseguir não ter mais medo da morte, do desencarne, eu não vou ter mais raiva do fulano, da fulana. Desculpa, gente. Até onde eu entendi o que eu estudei, não é assim que acontece. É preciso esforço, atenção, é preciso se aprofundar em si mesmo, descobrir o que pega, por que eu me incomodo tanto, por que eu me melindro tanto. Como eu disse lá, eu preciso me estudar frente às obras básicas, para me entender e para saber aonde é que eu vou aplicar o meu esforço. Durante quanto tempo? Aliás, quanto tempo eu já sei, tá? É até o esforço dar resultado, tá? Até a gente conseguir, ok? Mas saber onde aplicar o esforço, de que tipo de esforço eu preciso, com que intensidade. Ou seja, eu preciso conhecer o que eu preciso fazer em mim para que eu consiga o que eu quero. Ou não queremos sermos felizes. A gente precisa decidir. Nós queremos ser felizes ou não? Porque o Cristo já declarou como a coisa funciona. Ele já definiu a lei de como é que a gente conquista qualquer coisa. Ele disse assim: cada um terá segundo as próprias obras. Isso é uma lei. Essa declaração portentosa, ela define o processo de evolução. Como é que eu evoluo? Como é que a vida funciona? Cada um vai receber o que plantou. Ponto. Simples assim. Você está plantando alguma coisa? Não. Não tem o que colher. Desculpa. Como diz André Luiz, ninguém engana a lei jamais. Então, quando Emmanuel diz aqui que estamos cegos da reflexão, ele está dizendo que quando está tudo bem, antes da gente precisar usar a indulgência, antes das pessoas fazerem os seus erros na nossa frente, ou conosco, ou para nós, antes das pessoas falharem, eu preciso me preparar. Porque, olha, eu já descobri com o texto ali do Emmanuel que o perdão e a indulgência vão me ajudar a ser feliz. Eu quero ser feliz. Sim, eu tenho esse caminho. Não há outro. Porque Jesus não disse que ele é um caminho. Ele disse que ele é o caminho. Então parece que está claro. É claro que nós podemos trilhar qualquer caminho que a gente queira, porque a gente é livre. Só não podemos reclamar depois o que a gente consegue. Qual é o resultado, aonde a gente vai chegar com os outros caminhos que a gente já experimentou. E às vezes continua experimentando. Nós estamos cegos da reflexão, significando que nós não estamos refletindo. Emmanuel diz que nós somos surdos do entendimento. Ou seja, a gente não se preparou para entender. Não se esforçou para entender. Não se esforçou na hora do estudo, ali no conforto do banco do centro, muitas vezes com ar-condicionado, entre amigos, no silêncio da leitura. A gente não se colocou no texto, não fez esse esforço mínimo, de pensar, meu Deus, não sei se eu quero perdoar os meus inimigos. Meu Deus, nessa hora, quando acontece alguma coisa, a vontade que eu tenho é bater nos meus inimigos. O que eu faço, meu Deus?
Porque surge esse sentimento, até hoje incontrolável, impulsivo dentro de mim, e eu não consigo compreender, eu não consigo entender o meu inimigo, aquele que me perturba. Houve essa reflexão? Se não houve, nós não vamos compreender. Emmanuel continua, nós somos paralíticos da sensibilidade. Como Emmanuel foi duro, necessariamente duro. Paralítico é aquele que não consegue se mexer. Paralítico da sensibilidade. Talvez, eu penso, que essa é uma das coisas mais tristes que pode acontecer com alguém. O paralítico da sensibilidade é aquele que tem o coração frio. É aquele que não tem compaixão diante da dor de alguém. Não é sensível. Tem uma outra mensagem de Emmanuel que ele diz assim, não me deixe, que o prazer do conforto não me vença. Livra-me de cair no pó da indiferença. É uma prece ao Pai. Livra-nos de cair no pó da indiferença. Porque o coração, gente, ele precisa também de exercício. Ele também precisa de movimento. Se a gente fizer uma analogia com o órgão físico do coração, não sei se vocês percebem, ele jamais descansa. Ele jamais para. Pelo nosso próprio bem, inclusive. Querendo nos dizer que a sede do sentimento, que evidentemente não é no órgão físico, jamais pode estar parado. Sempre precisa estar em movimento. Na direção do equilíbrio, evidentemente, dos nossos sentimentos, na direção do outro, na direção de nós mesmos. Então, nós não podemos deixar que a vida nos encontre paralíticos da sensibilidade. Não podemos. Nem cegos da reflexão e nem surdos do entendimento. Porque se nós tivermos desta forma, não acho possível que a gente consiga ser indulgente. Não acho possível que a gente consiga perdoar. Nós precisamos nos preparar, gente, para os momentos onde somos testados. E eu estou falando das provas. E eu acho que nós, espíritas, por vermos nos livros, por exemplo, de André Luiz, ou do próprio Emmanuel, nos seus romances, provas espetaculares, grandiosas. A prova de uma Célia, há 50 anos, de uma Living, há 2000 anos, de uma Alcione, meu Deus, numa renúncia. A gente pensa que são essas as provas que acontecem para a maioria das pessoas. Não. Existem provas minúsculas que a gente muitas vezes nem identifica. É um momento, por exemplo, quando a gente acorda de manhã e o nosso parceiro ou parceira, alguém da família que vive em nosso lar, nossa casa, que não acordou bem e que, diante do nosso bom dia, não nos responde com delicadeza. E a gente sente alguma coisa fisgar em nós. Se sente ofendido. Deseja fazer uma crítica. Já cai reclamar. Já sobe um impulso de revide. Isso é uma prova, gente. Isso é uma prova. E sabe por que a gente tem essas provas minúsculas e pequeníssimas? Porque a gente precisa resolver as pequenas primeiro. Senão, as grandes, a gente não consegue fazer a primeiro centímetro. Estamos atentos às minúsculas provas pulverizadas ao longo do nosso dia? Senão, o que fizemos?
Ou hoje ninguém passou por nenhuma prova? Não acredito. Não acredito. Que não tenhamos sido contrariados em nenhum instante. Que algo não tenha saído diferente dos nossos planos em nenhum instante hoje. Que a gente não percebeu que a gente não conseguiu isso ou aquilo, que tal pessoa não entregou, não fez, não falou. Tudo isso são provas, gente. Provas significam momentos de avaliação. É isso. Momentos de avaliação, não para que Deus saiba o ponto que a gente está, porque, pelo amor de Deus, Ele sabe muito bem, sem prova nenhuma. Ele que é todo sapiência. Mas é para que nós saibamos o ponto que a gente está. Eu preciso saber que eu não sou capaz ainda de não me incomodar com um bom dia mal dado. Eu que preciso saber que eu não suporto no almoço uma comida mal feita aos meus olhos. Uma comida salgada além da conta e já reclamo. Sou eu que preciso saber que eu ainda não trabalhei em mim suficientemente para ser indulgente com essa microfalha de alguém. Com essa minúscula falta que alguém cometeu, muitas vezes sem a menor das intenções de me ferir. Isso é uma prova, gente, que a gente precisa estar atento. Eu preciso refletir sobre isso. Eu preciso ser sensível a isso. Eu preciso estar aberto ao entendimento de como funciona a dinâmica em mim para entender a dinâmica do outro. E aí, ter imensa facilidade em ser indulgente. Esse é o ponto, para mim, central da mensagem, logo na terceira linha, terceiro parágrafo, que eu considero extremamente importante. Emmanuel, já caminhamos para o término. Deixa eu ver o horário, sim. Cita algumas questões, eu vou citar só uma. Ele fala assim: o irmão da luta de ontem mostra-se hoje em plena abastança material, delirando na ambição desenfreada. Certo, aspiras a vê-lo recambiado ao próprio equilíbrio, a fim de que o dinheiro lhe sirva de instrumento à felicidade. Parênteses, é para isso que serve o dinheiro, para ele nos levar à felicidade verdadeira. Fecha parênteses. No entanto, para isso, não comeces por censurar-lhe o procedimento. E aí ele reforça. Usa a indulgência e renova-lhe o modo de pensar e de ser. Emmanuel dá mais 3 ou 4 exemplos como esse, dizendo que a crítica, o julgamento, não faz nenhum bem. Mas o que não quer dizer que nós não devamos fazer nada. Pelo contrário. Que a partir do perdão, a partir da indulgência, da clemência, da misericórdia, a falta do outro, nós podemos ter condições. Eu posso criar em mim condições de ajudá-lo. Fora da caridade não há salvação, não é, gente? Como que eu vou ajudar alguém se eu não o perdoo? Ou ainda a gente pensa que ajudar alguém é criticar, é expô-lo, é apontar a crítica, o erro. Ainda pensamos isso? Ah, mas eu preciso dizer que ele errou. Depende. Depende da sua intenção. E depende da forma também. Dizem que a gente pode falar tudo para qualquer pessoa, mas depende da hora, da forma e da sua intenção. Portanto, da sua energia, né? O sentimento que está dentro de você. Então, quando ele fala, usa a indulgência, ou seja, compreenda, usando o perdão, e renova-lhe o modo de pensar e de ser,
ele está nos dando um caminho evidentemente trabalhoso. Porque, puxa, como que eu vou renovar a forma do outro pensar e de ser? Eu posso começar tendo uma conversa com ele, sem jamais criticá-lo, falando, olha, eu sei que você quer felicidade, mas talvez seja melhor dessa forma, tal. Muito possivelmente você não será ouvido, né? Geralmente os conselhos bons não são ouvidos por ninguém. E mesmo que o conselho seja ouvido e concordado, a pessoa terá extrema dificuldade de segui-lo, exatamente como nós, tá certo? Veja que basta a gente se conhecer que a gente sabe como o outro funciona. E aí, a pessoa quer agir de uma forma melhor, mas não consegue. Vamos ajudá-lo? Vamos apoiá-lo? E como a gente pode fazer isso? O Cristo, evidentemente, também já respondeu essa questão. Talvez ele tenha respondido sem palavras, mas certamente ele respondeu com gestos. Jesus deixou claro que nós temos imenso poder de influência no outro pelo exemplo. Imenso. É possível pensar que a gente só consegue influenciar o outro verdadeiramente pelo exemplo, mostrando como faz. Então, se nós queremos renovar a forma do outro pensar e sentir, nós precisamos muitas vezes dar o exemplo para ele sobre a questão que nós queremos ajudar. Então, olha só como o processo comentado por Emmanuel, evidentemente, explorado fortemente pelo Cristo, ele nos traz benefícios. Para eu ajudar alguém, antes, eu preciso me ajudar. E a gente vê isso muito com os pais e filhos, né? A gente pensa que, talvez ilusoriamente ainda, que eu só preciso falar para o meu filho o que ele tem que fazer. Não, gente. Eu preciso fazer junto com ele. Porque os meus filhos, os nossos filhos, as crianças, elas reparam e entendem imensamente mais o que elas enxergam através dos nossos exemplos do que o que elas ouvem. Imensamente mais. Até porque elas mal entendem o que a gente fala, o que as palavras significam quando elas são muito pequenas. Mas o que a gente faz é concreto para eles. Então, a forma como a gente age os influencia imensamente. Então, gente, para encerrar, só para fechar realmente, eu recomendo uma leitura microscópica, a palavra de todo o texto magnífico do Emmanuel, mas peço para que vocês leem um pouquinho usando essa ótica de algumas coisas que eu coloquei. O dever não é uma obrigação, mas é o caminho mais fácil para a felicidade, para a minha felicidade. E vai gerar felicidade para os outros, ou seja, está completamente dentro da regra, da lei do bem e da lei do Cristo, porque eu vou plantar o bem e vou colher o meu bem. A indulgência, o perdão me beneficia muito mais do que a qualquer pessoa que o receba. Nós não estamos fazendo caridade apontando críticas, mesmo que sejam críticas ditas com bastante gentileza, mas com o coração ainda cheio de peso, né? E quando a gente só age da boca para fora, com gentileza, mas com o coração, na verdade, querendo diminuir o outro, a gente continua fazendo como os fariseus, né? Bonitos por fora, mas ainda falsos por dentro. Eu espero que nós já estejamos naquele ponto onde a gente já tenha descoberto de que a maior das ilusões é a ilusão que a gente
faz a nós mesmos, porque a vida nós jamais enganamos. Finalizo dizendo que existe dentro de todos nós, de todos vocês, uma imensa grandeza, uma imensa capacidade de conseguir cumprir o dever, ou seja, de trilhar o caminho do Cristo, o caminho que leva à felicidade, que nós somos infinitamente amados pelo Pai e que nós temos o tempo. Somos imortais, somos filhos de Deus e somos capazes. E essas 3 condições são absolutamente suficientes para que a gente conquiste a nossa felicidade. Só é preciso a vontade, segundo a questão 909 do Livro dos Espíritos, que eu aconselho que todos estudem fortemente, para terem mais força e mais vontade para irmos em frente no nosso caminho, na direção da luz. Era isso que eu tinha pensado em dizer para vocês. Eu agradeço demais, demais, demais. E para agradecer mesmo, vamos orar juntos. Que todos nós nos interiorizemos. Vamos nos lembrar que nós estamos diante de Jesus, o nosso mestre, o nosso irmão incansável em estar ao nosso lado, compreendendo, indulgente as nossas grandes dificuldades, a nossa rebeldia que ainda nos domina, a nossa incompreensão e a nossa ignorância, que parece infinita, mas que felizmente não é, mas que a gente tem eternizado em nós por não nos convencermos, termos nos convencido ainda de que o teu caminho, Jesus, é o caminho direto que nos levará à própria paz íntima, à própria felicidade. Obrigado, Mestre, por nunca nos deixar. Obrigado por manter a luz acesa no meio da nossa escuridão, por ser a referência na noite escura da nossa ignorância e da nossa rebeldia, e por permitir que essa luz aos poucos nos toque, aos poucos penetre na nossa intimidade e nos convença, enfim, de que segui-lo é o nosso destino e há de ser amanhã, um dia, a nossa maior alegria. Obrigado por este instante, Mestre, e por derramar imensas luzes nos nossos corações, para que possamos dar os passos que o caminho aguarda de todos nós. Que assim seja. É isso, amigos. Edgar, mais uma vez queremos te agradecer, dizer da nossa alegria em recebê-lo e passar a palavra para os nossos amigos para que eles possam saudá-lo também. Por favor, Maria Lúcia. Meu amigo. Prático, muito obrigado legal. pelas palavras aí. A Maria Lúcia está falando, desculpa, Maria Lúcia. Muito legal, Edgar, muito bom que tu falaste essa coisa do... Não é de uma vez de uma hora para outra que a gente é aos poucos e é com esforço. Muito bom, muito bem colocado, parabéns. Fico contente, não falei muita bobagem, então. Não. Só um pouquinho. Vamos a Márcio. Márcio, por favor, Márcio. Edgar, foram tantos pontos importantes que você colocou na sua apresentação e realmente foi um banquete doutrinário para todos nós.
Teve um que me chamou muita atenção, que eu acho que tem que a gente levar de balizamento para esse ano de 2021, sabia? Pelo menos é na minha ótica, na minha perspectiva, que a gente não pode perder as oportunidades, porque a gente pensa que às vezes as provas são grandes coisas, são coisas fatos grandes, mas às vezes nas coisinhas pequenas, entendeu? A gente consegue fazer um diferencial. E me lembrei da questão 643 do Livro dos Espíritos, que fala se alguém pode justificar a possibilidade de não fazer o bem. E lá é bem escondido da seguinte forma, né? E todos os dias da existência você pode fazer o bem. Que possamos fazer o bem a partir dessas suas tão claras Obrigado, Márcio. Como disse Maria Lúcia, que possamos fazer esse bem todos os dias de 2021, né? Muito obrigado, meu amigo. Francisco voltou. Eu acho que deu uma caída aí na... Consegui voltar. Então, Edgar, mais uma vez, nosso muito obrigado. Agradecemos a gentileza, a tua boa vontade. Esperamos tê-lo aqui outras vezes. Obrigado. Então, vamos aproveitar e agradecer a todos que nos acompanharam, estiveram mais uma vez conosco esta noite, se beneficiando desse banquete de luz, e convidá-los, né, para que estejam conosco na próxima quinta-feira, com mais um novo convidado, que também trará para nós um banquete tão especial como o Edgar nos ofertou nessa noite. Então, boa noite a todos e até semana que vem, se Deus assim nos permitir. Muita paz. Muita paz, muito obrigado.